Olá pessoal, eu sou Paulo Maron e vocês estão assistindo a mais um Afinando os Ouvidos. Hoje, continuando a série Música das Américas, vamos ouvir e conhecer um pouco da vida e obra do compositor argentino Astor Piazzolla. Piazzolla nasceu em Mar del Plata, na Argentina, em 1921, e muito cedo, logo na primeira infância, a família se mudou, que eram descendentes de italianos, mudaram-se para Nova York. Eles foram viver lá durante alguns anos e, portanto, toda a infância e o início da adolescência de Piazzolla, ele teve acesso não só ao tango tradicional, que o pai dele gostava muito de ouvir, Carlos Gardel, etc., como também acesso ao jazz e também à música clássica. O pai de Piazzolla, logo no início, viu esse gosto pela música e muito cedo ele começou a aprender o bandoneon. Foi na adolescência de Piazzolla que ele começou a tocar em pequenos grupos de tango, ainda nos Estados Unidos, e depois, mais para frente, ainda na adolescência, eles voltaram para Mar del Plata, onde ele começou a desenvolver melhor os seus estudos musicais. Já aos 17 anos, já ganhando um bom dinheiro nessas pequenas orquestras de tango, ele se mudou para Buenos Aires e foi ter aulas com o compositor argentino Roberto Ginastera, que nós vamos ver em breve no nosso programa. E Ginastera é que o incentivou e mostrou para ele a música clássica do século XX, no caso principalmente Stravinsky e Bartók. E isso influenciou muito a escrita musical e os interesses de Piazzolla. Ele escreveu, então, um pouquinho mais à frente, nessa época, 20 e poucos anos, a sua Sinfonia Buenos Aires para um concurso, que gerou certas controvérsias, porque ele estava incluindo bandoneon na orquestra. Ele ganhou esse concurso e o prêmio foi uma bolsa de estudos para estudar em Paris. Vamos ouvir o trecho final da Sinfonia Buenos Aires, muito interessante e com uma influência muito grande da música europeia, mas muito grande do tango também.
vocês ouviram o trecho final da Sinfonia Buenos Aires de Piazzolla. Muito bem. O Piazzolla, ganhando esse concurso, ele foi com a esposa dele para Paris, ficar um tempo em Paris, e foi lá que ele foi ter aula com a tão famosa Nadia Boulanger, que a gente fala muito dela, e como ela influenciou tanto e lecionou para inúmeros compositores do século XX. E Piazzolla tinha uma certa vergonha da sua escrita musical, do tango, dessa ligação com a música popular argentina. Então ele mostrou muito mais a Nadia Boulanger a sua escrita musical mais calcada na música europeia, né? Só com certa vez que Piazzolla mostrou a ela um dos seus tangos, o Tango Triunfal, é que Boulanger se empolgou finalmente com o Piazzolla e o incentivou a continuar e a insistir na escrita para o tango. Vamos ouvir essa música que causou tão boa impressão na Nadia Boulanger, o Tango Triunfal. A Nadia Boulanger, então, convenceu Piazzolla a que o tango era o seu estilo de escrita principal. Mas é lógico que ele já tinha herdado, então, a influência de outros compositores, sobretudo de Stravinsky. Então, esse tango diferencial que a gente percebe entre o tango tradicional e o tango de Piazzolla é justamente
a música europeia, sobretudo de Bartók e Stravinsky, se inserindo junto com o tango. É isso que acontece. E esse estilo acabou sendo uma assinatura do Piazzolla. Ninguém mais escreveu tango desse jeito, porque vai se parecer Piazzolla. Foi um grande conselho que Nadia Boulanger deu a Piazzolla, e ele se tornou, sem dúvida, o compositor mais importante, talvez, da Argentina e das Américas, entre os principais das Américas. Eu nem diria o mais importante compositor de tangos, porque o tango dele era diferenciado, era um tango Piazzolla, né, e que se tornou tão famoso e tão popular até hoje, em todas essas gerações. Vamos ouvir, para encerrar, o primeiro movimento do lindíssimo concerto para bandoneon e orquestra.
Bom, terminamos aqui com o exemplo do Concerto para bandoneon e orquestra de cordas do Piazzolla. Vamos continuar então na Argentina e na semana que vem a gente vai falar da música de Alberto Ginastera. Até lá!